Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela Parpinelli, eu sou psicóloga, analista no comportamento e especialista também em neurociências aplicadas à aprendizagem. Hoje eu vou iniciar uma nova série sobre as caixinhas terapêuticas. Quando a gente vai numa livraria, sempre tem aquelas caixinhas com recursos terapêuticos para a gente trabalhar no consultório, não tem? Eu amo essas caixinhas e é muito difícil eu entrar numa livraria sem sair com pelo menos uma. Mas normalmente eu nunca compro só uma, sabe? A tentação é grande. Mas a gente tem que pensar que as caixinhas têm objetivos terapêuticos. Muitas vezes as caixinhas vêm com algumas instruções de como você pode utilizá-las. Algumas só têm as cartas e você tem que usar a sua imaginação, mas a gente pode também olhar para a demanda do nosso paciente e pensar: como que eu posso adaptar essas cartas para as necessidades que eu preciso trabalhar desse meu paciente? E aí, essas caixinhas, muitas vezes, a grande maioria, eu utilizo para treino de habilidades sociais, em diversas habilidades, seja conversação, assertividade, empatia, como outras regras importantes de habilidades sociais quando a gente joga algum jogo, como saber esperar, tolerância à frustração, enfim, dá para fazer uma infinidade de coisas. Eu vou começar com uma aqui que alguns pequenos meus adoram, porque são super competitivos, e outros ficam muito frustrados quando não conseguem responder. E aí a gente consegue evocar, então, um comportamento problema dessa criança, que seria lidar com a frustração de perder no jogo ou não conseguir elaborar uma resposta, e a gente conseguir desenvolver um repertório mais adequado dessa criança, ok? A primeira caixinha que eu vou mostrar para vocês, não sei se vocês conhecem, é essa. Abremente. Essa caixinha dá para trabalhar de diversas possibilidades. Na terapia ABA, muitas vezes a gente trabalha alguns programas de uma forma muito separada, muito individual, né? Alguns conceitos. Aqui é uma possibilidade, muitas vezes, de você trabalhar a generalização dessas habilidades que foram trabalhadas de uma forma individualizada. Vou mostrar para vocês como funciona. Aqui tem um leque de cartas de possibilidades, ok? Esse jogo Abre Mente, vocês podem ver que ele tem para diversas faixas etárias, desde 3 anos de idade até 11 anos. Entretanto, não fiquem muito presos à faixa etária que está dita aqui na capa do jogo. Vocês têm que avaliar as cartas e ver quais que estão de acordo com o nível de desenvolvimento cognitivo do seu paciente, do seu aluno, do seu filho, que seja. Ok? Essa caixinha aqui eu uso muito no grupo que eu tenho de treino de habilidades sociais. Mas se você não tem um grupo, você também pode trabalhar individualmente. Sendo que eu tenho a mania de sempre criar algo em cima. Então, eu fiz de uma forma um pouco diferente. Ela aqui, em cada cartinha, ela apresenta algumas perguntinhas que você vai fazer para a criança e no final, e depois tem as respostas corretas para você consultar, ok? Certo. O que eu vou trabalhar com essa criança? Bom, quais são os elementos desse jogo? Ele vai trabalhar língua, matemática, vocabulário, ciências naturais, ciências sociais e cultura em geral. Normalmente eu pego meus pequenos, vamos dizer, um grupinho de 3 autistas leves. Cada um deles eu dou uma lousa e aí eles vão ter que pensar na resposta da pergunta, não vão poder falar a resposta, e aí eu já estou trabalhando a questão de controle inibitório, porque muitas vezes, quando eles já pensam na resposta, eles já querem falar. Só que aí eles vão ter que ser espertos, porque se eles falarem a resposta, o outro amigo pode copiar. E aí? É melhor que ele consiga guardar a informação até a hora que eu falar que todos podem mostrar o seu quadrinho. Quando são 5 perguntinhas por cada folha, eu normalmente dou um quadrinho branco, peço para eles colocarem os números e a cada pergunta que eu fizer, eles têm que escrever a resposta
correta embaixo do número correspondente, ok? Cada resposta que eles acertarem com o gabarito do jogo, para eles não acharem que a gente não está sendo justo, o jogo tem gabarito. Eles marcam um ponto. E aí, no final de cada rodada, eles vão botando quantos pontos eles conseguiram, ok? Esses quadrinhos são muito fáceis de achar em qualquer papelaria e normalmente é muito legal, porque eles gostam de ter a caneta, depois de brincar de apagar. Nessa atividade, eu vou mostrar para vocês alguns tipos de perguntas para vocês terem uma ideia. Bom, esse daqui é de 6 a 7 anos, ok? Aqui, por exemplo, ele pergunta, com que letra começa a palavra girafa? Então, a primeira pergunta, a criança tem que escrever lá a resposta. Segunda pergunta, qual é o número seguinte de 68? Terceira pergunta, como se chama a joia que a gente usa nos dedos? Quarta pergunta, quantas patas tem um animal quadrúpede? E quinta pergunta, as apresentações do circo são realizadas em um cinema, em uma tenda ou em um museu? E aí, eles vão respondendo as perguntas. No final, eu normalmente uso o timer, coloco um tempo para eles poderem responder. E é isso, claro, vocês vão ter que avaliar, né, qual o tempo que normalmente eles necessitam, até porque a gente tem que levar em conta que muitas crianças autistas têm um delay, né, no processamento da pergunta, na organização das ideias para conseguir escrever a resposta. Então, avaliem isso de acordo com o grupo que vocês atendem ou individualmente mesmo o paciente que você está atendendo naquele momento, para colocar um tempo que seja possível deles conseguirem responder, ok? Senão acaba ficando punitivo e a ideia não é essa. Então, a partir daí, é muito interessante vocês observarem as reações que eles vão ter. Eu não sei responder essa pergunta. Eu sou muito burro. Eu não consigo. E aí, às vezes, vai ter um amigo que vai rir dele. E nesse momento, esse comportamento não é adequado. Você não ri de uma pessoa que está se sentindo triste, para baixo. Você dá apoio. E aí, muitas vezes, isso vira demanda do grupo para ser trabalhado. E a gente pode, inclusive, fazer um roleplay de uma situação que um amigo está se sentindo muito mal, está triste, está achando que não vai conseguir. O que será que a gente pode falar para ele se sentir encorajado? E aí a gente vai trabalhando essas questões. Então, a partir de um único recurso, a gente pode trabalhar diversos objetivos terapêuticos. Assim como, no meu caso, eu usei esse quadro para fazer como se fosse um quiz, para que a gente tivesse uma competição. Porque uma demanda muito grande que eu tenho no consultório é das crianças não aceitarem perder e acabarem se desregulando, desestruturando, quando eles não conseguem escrever uma resposta ou quando eles não ganham ponto numa resposta. Além disso, é muito interessante para vocês avaliarem como que é a interpretação deles de cada tipo de perguntas que vocês fazem, o que talvez também dê uma demanda para vocês trabalharem na sessão individual de cada um deles. Bom, gente, seria mais ou menos isso. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Um beijo e até lá. Tchau, tchau!